A gente sabe disso em tudo na vida. Você sempre está buscando isso. E com a saúde é dessa forma. Porque, gente, o processo de envelhecimento, ele é um processo diário. Isso aí é inevitável. Só que nós temos muitas formas de fazer esse envelhecimento de uma forma saudável. Porque se a gente está buscando longevidade, você está falando em viver 90 anos, pelo menos. E aí? Vai viver com que qualidade? Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona. Eu sou Polly Rezende, mentora e impulsionadora de mulheres, e hoje estou aqui com a doutora Mara Rúbia, que é médica ginecologista e criadora do programa Maravilhe-se. Antes da gente falar desse programa Maravilhe-se, que só pelo nome já deve ser uma maravilha, queria que você falasse, doutora Mara, quem é doutora Mara? Isso, sou ginecologista, como você disse, trabalhando nesse universo feminino há 30 anos e vim para a Bahia, não sou baiana, mas aqui estou e já me sinto. E trabalho com a saúde feminina, especialmente, não só dentro da parte ginecológica, mas sim da saúde integral desta mulher. E é por isso que eu estou aqui com esse programa, que é um programa onde eu atendo essa mulher, onde eu cuido dela de uma forma integral. Então, não é só a parte ginecológica, e sim a saúde geral dessa mulher. Maravilha! Agora, para a gente entender um pouquinho mais como é cuidar dessa saúde integral, né? O que seria essa saúde integral da mulher? Aí é que está o foco do programa Maravilhe-se? Exatamente. O ginecologista é e sempre foi o médico da mulher. Se a gente observar, você tem o seu ginecologista. E é ele que te direciona até para outro especialista, se essa for a necessidade. E o que eu trago para esse programa, o que eu trouxe? Atender essa mulher de uma forma geral. Porque quando eu falo, por exemplo, em um período de climatério, quando eu falo em menopausa, eu tenho uma mulher que tem uma baixa hormonal, mas ela não tem só uma baixa hormonal, ela tem carências nutricionais. Então ela vai precisar de um olhar para esse suplemento, para essa reposição. Eu tenho uma mulher que tem uma dinâmica dentro de casa que traz para ela uma ansiedade, às vezes até uma depressão. Eu preciso enxergar esse lado. E todas as outras partes. E se houver necessidade, a gente, claro, está direcionando para um outro especialista. Mas, primeiramente, eu estou ali para acolher como um todo. Então, o programa Maravilhe-se vai ser destinado para mulheres que estão nessa fase. Não só nessa fase. Eu atendo mulheres em todas as fases, desde a adolescência até o climatério. Por exemplo, uma mulher na adolescência, o que ela busca? Ela busca entender essa transição hormonal que ela também está vivenciando. Ela quer falar sobre o quê? Métodos contraceptivos. Então, eu já tenho que ter esse olhar. Então, o Maravilhe-se está aí também para acompanhar essa adolescente, essa jovem que, neste momento, precisa do quê? Orientação contraceptiva, orientação de suplementação também, e já diferente da outra fase. Então, ele abrange todas as fases, todas as mulheres. Para qualquer fase da mulher, ela Fase. ser uma fase maravilhosa, para que essa mulher viva de forma realmente plena e com um olhar atento para todas as transformações que cada fase tem peculiaridades que ela vai viver. Exatamente. E eu sempre digo que é um privilégio, porque você imagina o que significa para mim receber uma mulher ali com 12 a 14 anos, recém-iniciada a fase dela, feminina, digamos assim. Então, assim, ela menstruou. E essa mulher acompanha comigo. Aí até o climatério. Então, eu posso lhe dizer que para mim é emocionante. Eu sou obstetra também, hoje eu menos obstetrícia, mas eu tenho as pacientes que nasceram comigo. Uhum. Imagina a emoção, nasceu comigo, ela continua comigo. É um privilégio. Com certeza, acompanhar todas as fases, né? Todas as fases. De uma mulher realmente com todas essas alterações e mudanças da vida da mulher. Isso. A senhora trouxe aí um ponto que talvez seja a fase que eu estou vivendo e por isso me despertou maior curiosidade, né? Sim. Que é essa fase das mudanças hormonais com a questão do climatério chegando, né? Então, quais que são as peculiaridades dessa fase? Em que esse projeto Maravilhe-se pode, né, trazer para que a vida dessa mulher seja mais maravilhosa ao invés de mais penosa? Mais sofredora. Isso. Bom, a gente tem percebido o quanto esse assunto está em evidência.
E por que esse assunto está tão em evidência? Porque o mundo agora enxergou a menopausa, reconheceu, aceitou, buscou mais tratamento. E além disso, eu costumo dizer que os influenciadores, as influenciadoras estão passando por essa fase. Então, isso levou à tona. Enfim, qual é todo o processo? Hormonal. Então, o nosso corpo, naturalmente, ele tem um envelhecimento diário, ok? Mas esse envelhecimento, nessa fase da mulher, ele é muito importante. Eu estou falando de mulheres, especificamente. E a baixa hormonal, ela vai trazer uma mudança muito importante. E por que que a gente tem que olhar? Porque é uma mudança em todos os órgãos. Esqueça, não estou falando só de ovário aqui. É tudo, é do cérebro ao cabelo. Então, essa mudança precisa ser enxergada de uma forma diferente. Então, quando você se vê angustiada, você não imagina que possa ser uma alteração hormonal tão importante. Por isso, o seu médico com você. Por isso, a equipe multidisciplinar. Não é apenas uma receita, uma prescrição para todas. De forma nenhuma. Cada paciente com um olhar totalmente individualizado. Então, dentro do programa Maravilhas, também ela tem esse olhar individualizado, né? Porque às Sim, vezes as pessoas podem imaginar que por ser o nome um programa, pode ser o mesmo programa para todas as mulheres. Não acontece de isso. forma nenhuma. É totalmente individualizado. E esse é o brilho. Então, vamos lá. Por que que eu criei? Primeiro, que eu acho que é importante a gente falar. Por que Maravilhe-se? Realmente, eu vou lhe dizer a verdade. Eu sonhei com este nome. Eu acordei e falei, eu preciso criar um programa com esse nome. Sempre, o meu nome é Mara, né? Então, eles Uhum. usam meu nome e sempre me chamavam Mara Maravilha, Mara Maravilha. E o que que isso representa? Maravilha, maravilhosa, maravilhinda, maravigold, maravitudo. Então, maravilhe-se é você se maravilhar com você. Desde a sua autoestima até a sua saúde ali, a sua receita, o que você precisa, tá? Então, por que que ele é personalizado? Porque para você, eu preciso entender o que você precisa dentro da sua idade, da sua necessidade, do que você pode, da sua contraindicação, do que você busca também, porque eu costumo dizer que a maior contraindicação a qualquer conduta é a paciente não querer. Você entende? Então, assim, tem que existir essa conexão. E por isso que é o programa de acompanhamento. Nós sempre trabalhamos, a medicina sempre trabalhou com uma consulta, tá? E eu sempre trabalhei com uma consulta diferenciada. A minha consulta é uma consulta de acolhimento, de cuidado, de atenção, de escuta. E baseado nisso, a gente vai entendendo que só aquela receita e a paciente vai, não funciona. Não funciona. Você vê aquela receita, você vai para casa, chegou lá, existe dúvida. Então, é você ter essa proximidade comigo, para que eu te oriente, para que eu esteja ali do seu lado. E além disso, o que que eu trouxe para o programa? Uma equipe multidisciplinar. Eu tenho aí nutricionista, preparador físico, principalmente para as mulheres que estão buscando um gerenciamento de peso, que hoje é uma realidade e que a própria fase, falando em menopausa, falando em climatério, a própria fase traz uma mudança nesse sentido, né? E agora a gente colocando também no grupo a psicóloga, que é extremamente Importante. importante. É importante. E com isso eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho alguém que fala: você foi para sua academia, ah, mas eu não estou gostando, mas não funciona dessa forma, tá aqui a orientação, você precisa ir por esse caminho, porque pelo outro não vai ser. Então, isso vai fazer diferença. Verdade, o que eu consigo enxergar não é apenas um acompanhamento médico, né? Na verdade, é uma mentoria É, para a pessoa é, se sentir de fato isso. mais maravilhosa, né? Um gerenciamento de saúde e de vida. E de vida, porque a gente precisa de líderes. Eu sou mentorada e foi uma descoberta que eu fiz há quase um ano. Foi ano passado, em dezembro. Então, hoje eu tenho o privilégio de dizer que eu sou mentorada e como isso faz diferença. Inclusive, todo esse processo que eu trouxe para as minhas pacientes é um processo que eu vivenciei pessoalmente, através do mentor, porque todos precisamos de líderes. Como a gente diz, é bíblico, né? Precisamos. E assim, a gente começa a perceber, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo da minha vida, né? Eu Uhum. sempre fui uma mulher muito ativa, sempre gostei de fazer muita atividade, sempre estive ali realmente buscando sempre cada vez mais me tornar uma pessoa mais ativa, mais saudável.
E aí chega um momento que aí tá nesses 2 últimos anos da vida aí, aqui mais próximo dos 45, que tá, a energia vai caindo, vai baixando e eu vou me cobrando, né? Mas eu nunca fui assim, mas a força interna é muito maior de eu ficar mais amuada, mais aquietada, e só que sem conseguir entender. E aí a senhora trouxe um ponto que nas suas consultas, né, tem muito a parte da escuta, o que infelizmente, né, me desculpe Exato. aqui se eu estiver falando bobagem, mas eu tô olhando pelo olhar, De né, de paciente. paciente, Entendo, exatamente. entendo. A gente chega nos consultórios e a maioria é aquela coisa rápida, objetiva, toma receita, beijo, tchau, não procura entender o que Isso. de fato está se passando, né? Então, é uma carência muito grande, de fato, né, do público feminino Uhum. nesse momento, né? Eu acho que em todos os momentos, inclusive na primeira vez que eu tive meu primeiro filho, a primeira consulta com a pediatra foi 5 minutos, eu saí de lá, quero procurar outra urgente. Aí meu marido, mas por quê? Ela foi tão bem recomendada. Eu disse, mas Ah, não te atendeu. sabe? Ele falou assim, Isso. você quer uma médica que fique paparicando seu filhinho? Eu falei, não, não é isso. Eu sou mãe de primeira viagem, eu quero É. entender. Ela não É me isso aí. explicou nada. Então, a importância que traz você ter esse olhar para realmente entender a demanda e o momento de cada mulher. Fala um pouquinho pra gente sobre, né, essa escuta, como é que se dá de fato essa escuta, esse encontro ali para você entender de fato o que que se passa, quais as necessidades dessa mulher. Isso. E é só isso. É você ouvir. Porque quando você olha e você ouve, 80% ali você já diagnosticou. Acredite. E nem sempre ela vai te falar tudo. Então, você precisa também perguntar. Você precisa dar a ela o espaço para que isso seja relatado. Porque tem isso também. Você chega ali, talvez você fique constrangida. E talvez você não imagina que essa sua queixa seja algo importante para o médico naquele momento. E é. Então, às vezes você pergunta, ela fala para você sobre uma ansiedade, que ela acha que está um pouco mais ansiosa, você vai e direciona uma pergunta para os filhos. Pronto, na hora que você pergunta pelos filhos, ela vai te descrever uma série de ações, de atitudes que estão acontecendo e que você descobre que está sendo geradora, de repente, daquela sensação de ansiedade que ela está relatando ali. Então, é isso, é ouvir. Eu tive um excelente professor de semiologia, que é a nossa matéria da faculdade, onde a gente aprende ali os termos médicos, onde ele dizia o tempo todo pra gente: ouça, ouça, abre o ouvido, esqueça de anotar. A gente estava ali sempre muito preocupado em registrar, anotar tudo. Esqueça, ouça. E quando você olha para a pessoa se entrega. E é tão importante isso, porque quando você chega num médico, você está ali vulnerável. Você chegou ali e disse assim: olha, eu estou aqui, entregue. Não é todo mundo Sim. passa por isso. Então, isso precisa ser respeitado, isso precisa ser entendido, porque é nesse momento que você vai captar o que realmente está por trás de todo aquele sintoma. Porque por trás de um sintoma físico, de um sintoma emocional, tenha certeza que tem muitas demandas. Com certeza. Por mais que a mulher não esteja percebendo esse sintoma, né? Por mais que a mulher ainda não se deu conta que existe uma necessidade de ir em busca de um médico, porque Hum, infelizmente a nossa cultura acaba buscando um médico quando existe já um problema, um né? problema, isso. Exatamente. Algo mais grave, digamos assim. Exato, exato. Então, se ela ainda não percebeu, né? O ideal, ao meu entendimento, é que ela não tenha realmente um problema para buscar, por exemplo, um programa como esse. Uhum, Maravilha, isso, né? claro, exatamente. Bom, qual a vantagem da ginecologia? Sinceramente, a ginecologia é uma especialidade que ela traz essa oportunidade. A mulher, ela é muito preocupada com essa prevenção. Ao contrário do homem. O homem, ele não vai ao médico rotineiramente, a mulher vai. Então, nós ginecologistas temos o privilégio de ter essa mulher por perto pelo menos uma vez por ano. Certo? E ali, você vai acompanhando esse processo todo e essa necessidade. Então, às vezes, você até não imagina, mas eu já estou te acompanhando há tanto tempo que eu sei, olha, tá chegando essa fase. Através desses exames que a gente está solicitando, eu já vou conseguindo entender. Às vezes você nem me relatou e eu já consigo te dizer, olha, você não está sentindo isso? Isso não está acontecendo com você? Ah, isso está acontecendo comigo. Seu sono não mudou? Mudou. Tá tudo diferente. Hum, Então, olha a importância do acompanhamento. De você não simplesmente, bom, eu vou àquele médico uma vez por ano e eu só volto no ano que vem. Não. Então, a minha proposta do programa de acompanhamento é trazer essa paciente comigo o tempo todo.
Não é uma consulta com uma receita para voltar no outro ano. É estar constantemente. E a gente sabe que essa demanda existe. E como eu vindo para cá hoje, eu já ajudando uma paciente, a qual eu já sei todo o processo dela, e ela me solicitando, ela precisou de uma demanda, e foi uma receita, e eu sabia o que ela precisava, então é tudo mais fácil. Ela tá ali comigo no programa. E aí, esse programa tem Hum. esse acompanhamento por um longo prazo, né? Mas ela fica retornando ao consultório com mais frequência? Como é que é? Explica pra Isso. gente como é que é o andamento desse programa. Como é que funciona? Então, vai depender do que você está buscando. Por exemplo, se eu vou fazer um programa de gerenciamento de peso, então a gente vai traçar ali uma meta, bom, vamos por 6 meses. Então, esse programa específico vai ser por 6 meses e toda a minha ação vai ser dentro de 6 meses. Ah, mas e depois? Como é que eu vou manter isso? Depois será outro programa. Então, a palavra programa significa que sim, a gente vai estar sempre em acompanhamento, a gente vai estar sempre juntos. Tá? Por exemplo, eu tenho o programa Maravilhe-se de uma paciente nos Estados Unidos. Como é que ela acompanha comigo? A gente acompanha o tempo todo online. Então, eu não tenho ações presenciais com ela. Aí, o programa é feito dentro dessa realidade. E a gente se vê online uma vez por mês. A senhora antecipou a pergunta que estava aqui já. Que estava aí, né? Ah, Já então tava aqui, pronto. ó. Pois é. Fervendo, porque o que eu imaginei, né? E aí, eu peço que a senhora esclareça mesmo, eu Uhum. tinha imaginado o quê? Como é um programa onde eu vou ao consultório, a senhora vai estar ali me acompanhando, né? E aí, com a Uhum. equipe toda, eu indo presencialmente. Né? Isso. Mas hoje a gente vive num mundo globalizado e a internet está aí para disseminar, de fato, né? Cada vez mais acesso às pessoas que não estão exatamente no mesmo local. Então, uma pessoa que não é daqui de Salvador e está assistindo esse podcast, ela pode também participar desse programa? Como seria isso, né? Pode. Hoje o mundo é online mesmo, né? Então, tem algumas pacientes, Canadá, Estados Unidos, Portugal, em São Paulo, algumas, e nós fazemos esse acompanhamento dentro do que precisa da necessidade de cada uma, e a gente se vê online uma vez por mês, mais ou menos. Só para você ter ideia, eu tenho uma paciente grávida nos Estados Unidos que faz o acompanhamento pré-natal comigo online. E a gente tem o programa Maravilhe-se dela dentro da obstetrícia online. Porque ela tem um acompanhamento lá, claro, mas a demanda é outra, a gente sabe disso. Principalmente fora do Brasil, os brasileiros que moram fora têm muita necessidade, né? Então, na verdade, acaba que pode funcionar como um suporte a mais, né? Principalmente para aquelas pessoas que não têm essa escuta do médico dela, né? Às vezes vem um médico que é da família, enfim, acompanha, mas é aquele médico que não tem esse cuidado com essa escuta. Isso, que não tem essa proposta. Exatamente. Com esse olhar todo, né? E aí o programa Maravilhas também pode ajudar adicionando esse olhar a mais, mesmo sendo online. Mesmo sendo online. Então, assim, não é um programa, como você colocou, não é um programa que vai ser igual para todo mundo, não. A palavra programa de acompanhamento é para entender que é um acompanhamento, tá? O Maravilhe-se, porque todo mundo se maravilha, e eu acho que é isso mesmo. E o que vai ser para cada paciente é a cereja do bolo. É o que eu vou traçar para ela, a minha estratégia. Especificamente o que vai demandar para ela naquele momento. Exatamente. Maravilha. Esse programa, assim, eu entendo que é porque precisa dar continuidade, né? Então, o programa ele vai dando continuidade e aí não tem um prazo também, limite para quando vai finalizar o programa. Inicialmente começa ali com 6 meses de acompanhamento e depois vai sendo uma reavaliação para como é que vai prosseguir. Exatamente. Veja só, por exemplo, eu tenho uma paciente que a gente fechou um programa de 1 ano agora. Por quê? Porque ela tem uma demanda sempre. Ela traz para mim situações em que estará comigo sempre. E aí, o que é mais vantajoso em todos os aspectos? Que nós estejamos ali já desenvolvendo algo para ela para 1 ano, porque eu sei que ao longo de 1 ano ela vai ter essa necessidade. Então, você entendeu que a gente tem que, naquele momento, estudar? Por isso que a gente fala, olha, uma estratégia, uma meta. Fechamos aquilo, a gente vai depois estudar e estabelecer o que a gente precisa para o próximo passo. Quais são os próximos passos? Próximos passos. Esse acompanhamento é assim, eu imagino que todo mundo, né? Precisa desse acompanhamento porque as fases da vida vão
modificando e Modificando. cada fase precisa de um novo olhar, né? E assim, ó, eu vou tentar explicar assim, numa parte mais prática. Você tá aqui e você tá agora com um quadro, por exemplo, de infecção urinária, que é bem comum na Uhum. mulher. E aí? Poliana, vai aonde? Você não tem o telefone de seu ginecologista. Quando você estava grávida, você tinha do obstetra. Ah, mas eu não tenho. E aí? Eu não tenho um médico na família. O que eu vou fazer? Eu vou para uma emergência? Tá, pode ser o caso. Mas se você tem um acompanhamento de um médico para quem você possa ligar, esse médico vai lá pegar seu prontuário. Ó, tá acontecendo isso. Eu sei tudo de Poliana, eu sei todas as demandas dela, então ele já pode te auxiliar. Ou ele pode dizer, vai hoje ao consultório porque eu preciso te ver. Então, isso tudo aconteceu comigo hoje de manhã. Eu falo que hoje foi um exemplo típico, aconteceu tudo. Então, assim, eu tive já uma demanda que eu já direcionei para o consultório mais tarde, eu já encaminhei receita, eu já encaminhei solicitação de exames. Por quê? Porque a gente está junto. A gente tá. Eu sei quem é essa pessoa sabe que ela pode contar comigo, que ela é acompanhada por mim. E aí dá um conforto para ela, dá a Muito. segurança, Dá né? De sempre segurança. ter ali alguém que possa É. E, dar é, esse e suporte. quando eu te falo sobre saúde integrativa, eu recebi uma mensagem essa madrugada, que eu fui ver agora pela manhã, de uma pessoa falando de dores no peito, se eu achava que isso poderia ser um infarto e que ficou angustiada se eu podia ajudar. Então, olha como é importante a pessoa saber assim, existe um telefone para quem eu possa mandar uma mensagem. É claro que não é uma conduta que eu vá tomar via telefone de forma nenhuma, mas eu vou ligar para ela, como eu já liguei. O que está acontecendo? Então, a partir daí eu posso direcionar. E eu sei quem é, eu sei qual é a demanda dela, eu sei o que poderia, eu imagino o que poderia ser, tá? Então é Porque isso. tem todo esse Tem acompanhamento que acompanhamento. vai. Perfeito. Dentro do programa Maravilhe-se ou fora do programa Maravilhe-se, né? Você traz um olhar realmente peculiar, Sim. né? Que é esse cuidado mesmo, que é esse zelo, né? Uhum. E aí, infelizmente, não são todos os médicos que trazem, né, esse cuidado. Eu acho que esse é um grande diferencial, né? Porque as pessoas estão cada vez mais carentes, né? De Totalmente. cuidado, de escuta mesmo. Escuta. Como é que a pessoa que não é, né? Tipo, a pergunta que eu quero dizer assim, ela não é sua paciente, né? Não conhece ainda e se interessou para entrar no programa Maravilhe-se. Como é que ela pode, né, ter Como o é que ela vai acesso? chegar a Exato, isso? como é que ela Pronto. pode ter o acesso? Bom, o acesso inicial é através da equipe de agendamento e a gente sempre orienta o agendamento do nosso primeiro contato, que é através de uma consulta. E Que pode ser online. que pode ser inclusive online. E em geral hoje eu prefiro fazer até uma ligação para essa paciente, se eu não a conheço, para entender a primeira demanda, porque eu já adianto até as solicitações de exames e ela já vem para mim com tudo pronto para que a gente possa, já naquele primeiro encontro, resolver realmente tudo e ajudá-la dessa forma. Então, esse primeiro contato é através do agendamento da equipe das secretárias e depois o encontro comigo, seja online ou seja presencial. E aí, a partir desse encontro, a gente definir o que ela precisa, qual vai ser a nossa estratégia. A partir desse encontro, aí vai ter ali solicitações de exames para Isso. entender como é que tá o Como é que corpo dessa tá e o mulher. que ela precisa. Como eu coloquei pra você, não é só de hormônio que eu tô falando, né. Às vezes ela precisa só ser ouvida. Porque muitas vezes chega no consultório e fala: "Ai, doutor, parece que eu vou chorar". Eu disse: "Bora chorar juntas". E é isso. Hoje eu falei inclusive sobre choro. Porque quando é que você chorou da última vez? Às vezes a gente não tá tendo tempo nem de chorar, né. Eu sou uma dessas. Se quiser chorar, Enfim. depois a gente chora. Depois que terminar o... Hoje vai ser meu dia de chorar também, tá vendo? A gente tem também nossas demandas, nossas necessidades, claro. Sim, com certeza. E como é que a senhora se sente, né, com a atuação desse programa, com os resultados que vêm sendo obtidos pelas mulheres que já estão no programa, que já estão tendo resultado, né? Quais que são os melhores retornos que a senhora tem tido com o programa? Olha, me sinto assim, maravilhada. De verdade, assim, é algo que é surreal. Uma vez eu ouvi
um dos coaches falando assim, algo como assim: "Você compraria o que você vende?", tá, vamos falar em comércio. Eu disse: "Olho fechado", porque assim, a minha entrega é tão grande, eu não tô aqui falando só por falar não, é algo que eu vivencio, sabe, é intrínseco a mim. E isso independente dessa fase agora, em que eu criei o programa. Eu sempre fui assim, tá. Eu eu sei o nome do filho da minha paciente. Eu sei onde ela trabalha, o que ela faz. Isso faz parte de mim. Então eu me entrego, eu me envolvo e é isso que eu acredito e se não for assim pra mim eu não quero, não me serve, tá, porque eu não vou conseguir trabalhar de outra forma. Então eu me sinto maravilhada. Receber o retorno das pacientes é algo que eu me emociono mesmo. Quando eu ouço, as meninas sabem, eu envio as mensagens para elas, tanto de áudio quanto de texto. Doutora, eu sou outra. Doutora, eu acho que é psicológico, porque eu saí daí, eu já me senti melhor. Não, não é psicológico, né? É porque realmente a energia, ela existe, a gente sabe que existe. Então ela sai dali com uma outra energia. E a coisa vai fluir de uma forma diferente. Eu costumo dizer que energia não engana energia, Não, né? Então, quando encontra a pessoa que tem a energia lá em cima, por vai. mais que a energia dela esteja baixa, a energia dela tende a subir E, porque encontra. exatamente. E aí, essa sua energia que sempre tá lá em cima, que faz essa pessoa se transformar só de ter o primeiro encontro, a primeira consulta, ela é dessa forma porque o programa Maravilha se é aplicado em você mesma. Com certeza. Isso aí não tenha dúvida. Eu passei por um processo, Mara, eu passei por um processo importante de transformação na minha vida, tá. Isso vai completar agora 8 anos. E eu trabalhei o neurocomportamento em mim. E isso foi muito importante, porque a mudança interna, ela é muito importante para que você possa mudar os outros. É aquela máxima, quando você muda, tudo muda em sua volta, tá. Então quando você transforma uma vida, você transforma uma vida de uma família. Você não transforma a vida de uma pessoa não. E é de uma família e dos colaboradores onde ela trabalha, é impressionante a mudança. E eu tenho certeza que eu sou assim, que eu essa minha mudança fez com que eu mudasse muita coisa, em ao meu entorno. Ela trouxe o neurocomportamento. É um dos Sim, pilares, então, do programa. super, super. E engraçado que eu digo que eu já trabalhei, eu já até sem saber que existia isso. Eu trabalhei o meu neurocomportamento sem saber que eu estava fazendo isso na época. Eu sabia que haveria necessidade de mudança, eu busquei trabalhar os meus gatilhos e depois que eu entrei com essa proposta de mudança para dentro do meu consultório, eu fiz e faço uma mentoria que trabalha essa parte toda de gerenciamento de peso e uma mentoria dentro do neurocomportamento. Esse foi um divisor de águas para minha vida e para a vida das minhas pacientes, porque trazer isso para o consultório realmente fez entender muita coisa que às vezes ainda estava que não tinha virado a chave. Então, tanto para mim quanto para elas. Sim. Vamos só para quem Hum, está ainda, né, sem conseguir entender ou que ainda esteja de alguma forma pensando, né, o uhum, que de fato, como de fato esse projeto, esse programa pode mudar a minha realidade. sim, Então, um dos pilares é o neurocomportamento. sim. Quais são os outros pilares mais importantes e quais são as mudanças mais reais que essa mulher pode ter na vida dela? Mudança de saúde, modulação hormonal, gerenciamento de peso, o neurocomportamento. Então, a gente tem que entender o seguinte: eu estou trabalhando com a saúde dessa mulher, física e emocional. Então, a mudança vai ser aí, em todos os sentidos. E vamos falar do gerenciamento de peso, que é algo que tá ali muito intrínseco, e inclusive o programa Maravilhe-se, ele nasceu daí. Dessa necessidade de eu trazer essa mudança comportamental para principalmente os casos de obesidade. E é uma dor bem presente, né, É no uma dor. É uma dor. Eu posso lhe dizer isso pessoalmente, porque passei por ela e a digo isso o tempo todo, obesidade é doença, tá, a gente está falando em um processo neuroendócrino, por isso a importância do neurocomportamento. Por isso não adianta você achar que você vai usar um medicamento, que é igual para todos, que a dose é a mesma. Não, não, eu tô falando de neuroendócrino, tá, então vai muito além. E é por isso que vamos lá, voltar para o gerenciamento que eu tô falando. O que que eu vou trazer dentro desse programa? Eu quero com essa paciente, o que que ela quer, o que que ela precisa, porque nem sempre o que eu quero é o que eu preciso, a gente sabe disso. claro.
E aí, nós vamos traçar esse programa para ela. 4 meses, 6 meses, 1 ano. Dentro desse programa, eu já vou trabalhar com ela toda a parte medicamentosa, que geralmente precisa. As suplementações, adequação, modulação hormonal. Então, tudo está incluso no programa, tá? Então, é importante também que saiba que todo esse contexto, inclusive o apoio multidisciplinar com o Nutri, com o personal trainer, já está tudo incluso. Tá? Essa paciente, ela entra, a gente faz a estratégia e ali ela já tem tudo. E eu explico para ela exatamente o que vai ter. Já tô interessada no programa. Que ótimo aí, ó. Tá vendo? E aí, assim, pra eu entender, né? Vai ali e faz todo o processo, porque assim, o que eu imagino é essa coisa da modulação hormonal, Sim. né? Então, eu precisaria procurar um outro médico, se fosse, né, em outras situações, fora do programa. Além de ir na ginecologista, eu precisaria procurar um outro médico para ver a questão hormonal, possivelmente o endócrino, não sei. Precisaria procurar um outro profissional, né? Como é que esse profissional da área, por exemplo, esportiva, né, o personal trainer, vai estar me acompanhando? Né? Pronto. Nesse caso, nós temos duas opções. Ele pode só fazer a parte de orientação. Por exemplo, você tem seu personal trainer e você já tem sua dinâmica de treino e sua academia. Onde entra o meu personal do programa, ele entra na orientação. Tipo, Poliana, olha, você agora está numa fase em que eu preciso que você faça mais esse tipo de atividade. E ele já direciona junto ao seu personal. Inclusive, eles conversam para entender qual é a necessidade hoje de Poliana. Pronto. Ou quem precisa, quem não tem, olha, eu não tenho ninguém. Ela entra fazendo um treino para essa pessoa. Ela monta o treino, esse treino é feito através de um aplicativo e ela acompanha. Não ao vivo, mas, por exemplo, você tem seu treino certinho ali e, eventualmente, ela faz uma chamada online com você para poder vocês ajustarem, alinharem o que precisa. E o nutricionista? Pode ser, se você estiver em Salvador, pode ser um pouco presencial, um pouco online, e quem estiver fora, o tempo todo online. Exatamente. Maravilha. E aí, o acompanhamento da modulação hormonal? Isso. Comigo. Isso. Quem está fora, aí vai ter que ser fora. Por exemplo, a gente tem várias formas de fazer reposição hormonal. Se essa reposição hormonal for via subcutânea, que é através de implante, por exemplo, ela precisa ser feita no consultório. Então, a paciente precisa vir até mim. Mas nós temos outras formas, outras vias. Então, vou prescrever, vou passar a receita e ela vai comprar. Tá? Qual que é, assim, a diferença basilar da reposição cutânea ou das outras formas? Ou das outras formas? Qual que seria mais eficiente, vamos dizer assim, né? Pronto. A questão toda está em absorção. E é por isso que a gente precisa muito ter o olhar individualizado. Porque cada pessoa responde de uma forma. É impressionante isso. Porque quando você vai utilizar uma via transdérmica é através de um gel, por exemplo, só para você entender. Eu tenho muitos fatores aí. Então, eu tenho a medicação, eu tenho a forma de usar, quer dizer, eu estou realmente usando corretamente? Ao passar todos os dias, não, eu tenho certeza que eu estou passando todos os dias. Eu estou realmente passando como deve ser? O meu receptor está abrindo para o hormônio entrar? Então, viu quanta coisa? Multifatorial, né? Quantos fatores podem influenciar? Isso pode ser isso podem ser fatores limitantes para uma melhor absorção e resposta do hormônio. Aí, nesse caso, eu estou vendo que aquilo não está funcionando, é hora de mudar. Aí a gente mudaria para outra via. Por exemplo, a via subcutânea, que é por implante, aí é uma via que ela tem uma absorção fantástica, que tá ali, vai ser entregue. Então, não tenha dúvida que vai acontecer. Agora, qual é a diferença dessa situação? Qual é a necessidade desta paciente? O que ela efetivamente precisa? Dose, combinação, quais são efetivamente os hormônios que esta pessoa precisa? O que ela pode? Tá? Só pra gente começar a entender mais profundamente assim, né? Quando que essa mulher talvez precisa começar a pensar em uma possível reposição hormonal? Né? Tá. Quais seriam, assim, as queixas ou os sintomas que ela teria para ela pensar, talvez seja o momento de eu procurar, né? Para, quem sabe, começar uma reposição hormonal. Bom, vamos falar da forma prática. Os principais, os mais precoces, alteração de humor, labilidade de humor,
tanto para a parte melancólica quanto irritabilidade, então aquela oscilação de intolerância, tristeza, choro, eh, mudanças no padrão do sono e alterações do ciclo menstrual. Esses são os 3 principais, são os mais precoces, tá, então isso já seria um alerta. E um outro é o que a gente fala, são os lapsos de memória. Só que hoje em E dia vem sendo confundido com a Covid, né? Todo mundo exatamente. que teve Covid, Ah, tô depois a memória esquecida. não foi a mesma. E como tem sido algo, assim, muito frequente, independente da idade, eu até falo que não é mais referência, porque hoje o pensamento acelerado também traz isso, É né. nossa rotina É a também, né? rotina, mas é uma observação. E tanto que nessa fase do climatério a gente chama de névoa mental, e é real, existe mesmo. É como se o seu cérebro ele ficasse nublado, e aquilo já vai evoluindo de uma forma que você fala: "Gente, parece que", aí todo mundo fala: "Foi o Covid, é Alzheimer, tô começando". Não, é apenas alteração hormonal. Apenas não, né, principalmente. Não sei se ainda é uma realidade, mas acho que existiu, né? Me corrija se eu estiver errada. Ou existe ainda um certo preconceito com reposição hormonal? Infelizmente. Posso lhe dizer uma coisa? Ontem pensei sobre isso. Essa é a minha maior frustração, tá. Se você perguntar assim: "O que que te frustra ainda de você não conseguir?" É isso. Por que que é minha frustração? Porque pra mim é uma coisa, eu acredito tanto, a minha entrega é tão grande, que quando eu vejo alguém falar nisso, eu falo assim: "É incompetência minha. Eu não consegui passar para ela o que ela precisa, eu não consegui fazê-la acreditar Entender, né? nisso". Então é uma frustração, eu reconheço aqui, eu humildemente reconheço. E por que que isso me dói mais? Porque eu sei da minha capacidade, como a capacidade dos meus colegas, eu sei do que a gente, sabe, do que a gente é capaz, e além disso, está aí. Não é só o médico que está falando não, é Fato. todo mundo. Então assim, hoje em dia com rede social, claro que tem coisas que você não vai acreditar e que nem sempre o que está tudo ali é verdadeiro, mas tá lá, todo mundo tá dizendo. Então você chega pra ela e fala isso e isso, ela: "Ah, não, mas é porque eu acho que é isso". Claro que você tem o direito de achar, mas você precisa ter embasamento para achar. E quando você não é da área, você faz o quê? Você busca uma pessoa, né. Então essa é a minha frustração. E esse rótulo é algo muito difícil de tirar, porque é o que a gente chama de preconceito, intrínseco à palavra, um preconceito, que não é uma coisa que você domine e você está fazendo um preconceito daquilo. Enfim, é isso. Eu trouxe isso porque eu ouço muito, né? Sim, E talvez, assim, minha mãe, minhas tias, então sim. as pessoas que realmente não tiveram essa oportunidade no momento da vida Naquele delas de momento fazer delas. isso, né? É. Então, como não vivenciaram isso, talvez não tenham essa crença de fato de que isso vai fazer a mudança ou a diferença na vida da mulher, porque de fato não vivenciaram, né? Não Mas não vivenciaram vivenciaram. porque não tiveram oportunidade. Porque aquilo era considerado como normal. É isso mesmo, você tem que passar por isso. Não, isso não é da época da sua mãe não, isso acontece, eu recebo gente no consultório dizendo: "Olha, eu realmente já busquei outras pessoas, outros profissionais e me disseram que era para esperar, que essa fase ia passar, que é isso mesmo e que a mulher tem que passar por isso". E aí eu sempre costumo dizer: "Olha, tá tudo certo, eu não tô aqui para criticar ninguém, eu acho que cada um dá o que pode nesse aspecto, então vamos fazer a diferença, tá aqui, então deixa comigo que eu vou ajudar. Tô aqui para ajudar". E aí, com a reposição hormonal, que pode ser, né, intradérmica Isso. ou, Ou na pele. ou na pele, e todo o processo, né, de Uhum. acompanhamento com a questão da saúde, com a questão do De suplementos, suplemento. reposições vitamínicas que se fizerem necessárias, né. E fala um pouquinho desses suplementos aí pra gente. Falo. Como a Porque gente tá na moda costuma também a questão dos suplementos, né? isso. Aí, assim, por que que tá na moda? Eu gosto muito de falar, como é importante a gente entender isso. Tipo, na verdade, não é só sempre existiu essa necessidade, mas o que que, como tudo, a indústria farmacêutica evoluiu muito, e ela hoje nos traz a chance de ajudar essa paciente com outras opções. Então nós temos hoje inúmeras formas de reposição, por exemplo, de vitaminas.
E sim, gente, se faz necessário. Por quê? Eu costumo dizer, nosso corpo ele é igual um banco. Quem quer trabalhar no limite ou entrar no cheque especial? Para quê? Então, assim, por que que eu tenho que deixar a minha vitamina B12, por exemplo, que é uma vitamina de construção básica, deixá-la no limite inferior? Porque não, eu preciso trabalhar com ela otimizada, né? Assim, todo mundo quer ter um saldo bancário legal, senão você vai ter que resgatar da poupança. E aí não vai ficar bom. E o E, problema é quando não tem a poupança, e o né? problema é quando não tem. Não, e eu falo isso, olha, o nosso organismo ele é muito sábio. Ele sempre quer nos defender. Se você estiver em déficit, o que que ele vai fazer? Ele vai mobilizar o que ele precisa para os órgãos nobres. Cérebro, coração, rim. E vai tirar do resto. O que que é o resto? Cabelo, unha, pele. Pele. Aí não tá entendendo. O cabelo tá caindo. Ah, meu cabelo tá caindo por quê? Tá? Por exemplo, dou um exemplo assim bem grande. Uma das glândulas mais funcionantes, que mais trabalha no nosso corpo, tireoide. A tireoide, para ela funcionar, todo mundo fala, meu hormônio tireoidiano, tireoide. Meu amor, hormônio tireoidiano não será formado se você não tiver ferro, zinco e selênio. Tá a pessoa com a ferritina lá no chão. Ah, não, mas tá bom. Tá bom não, tá no limite. Então, assim, doutora Mara e as maravilhosas só trabalham otimizadas. Isso aí é fato. Tá. E aí, otimizadas vão ter resultados Com melhores, né? certeza. A gente sabe disso. Em tudo na vida. Você sempre está buscando isso. Tá? E com a saúde é dessa forma. Porque, gente, o processo de envelhecimento, ele é um processo diário. Isso aí é inevitável. Só que nós temos muitas formas de fazer esse envelhecimento de uma forma saudável. Porque se a gente está buscando longevidade, você está falando em viver 90 anos, pelo menos. E aí? Vai viver com que qualidade? Não existe. Exatamente. Não, É. não Quando dá você mais. pergunta às pessoas, todo mundo quer viver Todo mundo 90 quer anos, viver. mas viver bem, né? E aí você quer viver 90 anos sem músculo? Ah, porque eu não gosto de musculação. Mas isso aí já tá definido, gente. Ah, não gosto, não. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Não tem. Comigo não tem isso, entendeu? Olha, lá no consultório todo mundo já sabe. Olha, é condição. A parte de treino, de atividade física, pra mim é condição. Porque eu sei que não vai funcionar, porque também tem isso. Ou você também entra com essa garra ali, ó, nós vamos juntas, porque é bilateral. Ou não vai funcionar, porque sozinho eu não vou conseguir. Eu Não tenho dá que pra você querer. fazer pela outra, né? Não. Então, ela tem que se impulsionar pra Tem que se fazer, pra impulsionar. buscar o resultado, porque É. só você não vai dar jeito. Não vai. Não vai. Ela trouxe aí que Hum. ouviu, né, de mentores e gurus aí da internet e das vendas que o importante é quando você se pergunta se você compraria o seu produto Isso. e você afirma que compraria o seu produto. O que é que você pode dizer para quem está nos ouvindo e precisaria, né, ter um olhar mais atento para um programa, para um produto como o seu? Primeiro, a gente sempre precisa. Busque ser liderada. Busque ser acompanhada. Isso é importante. Então, como eu te disse, você ter alguém para quem você possa ligar e saber assim, olha, eu tenho a quem procurar, vai fazer muita diferença e vai trazer um resultado, porque às vezes uma atitude naquele momento já vai mudar tudo, tá? E assim, fechando, essa frase não é minha, mas é uma frase que tá aí porque ele diz o tempo todo, decidir vale mais do que acreditar. Então você tem que decidir. Eu também não posso te pegar, carregar, botar dentro do carro e colocar dentro da minha sala. Não, você tem que decidir. E a partir daí a gente vai junto. Pode apresentar suas dificuldades e eu vou ali te ajudar em momentos não tão bons, porque ninguém é 100% o tempo todo, e não é, e não tem como ser, e nem é pra ser. Não existe perfeccionismo, não é isso? Mas você tem que decidir. Decidiu, gente, já era, já foi. O primeiro passo é decidir. Você decidir. Como que chega para você essa frase? Você pode ser mais. Como é que, aliada aí ao programa Maravilha, se aliado a todo o contexto, toda a sua jornada, né? O que para você reverbera, você pode ser mais? Como é que isso chega para você? Isso chega em tudo. Eu sempre acho que a gente pode ser mais. Eu não quero deixar aqui algo como se você não está sendo grata. Não, não é isso. Eu tenho gratidão por tudo, tá? Mesmo pelas falhas, porque elas de alguma forma vão me Os trazer ensinos. um crescimento, claro. Mas a gente tem que sempre
querer mais em tudo. Então você pode ser mais sim. Se você acha que você hoje pode 2 dias, mas você vai poder 5. Então você tem que poder mais em tudo na vida. É por isso que você tem que decidir. E a gente está o tempo todo decidindo. Porque quando você acorda, você vai decidir naquele momento. Se você volta para dormir ou se você levanta e vai tomar o banho. Não é assim? Uhum. Porque quem voltou para dormir, perdeu. Já perdeu. Já perdeu alguma coisa. Então você sempre pode mais. É uma decisão diária. Eu costumo dizer assim que nosso cérebro ele foi feito para poupar energia, né? O Então, tempo todo. a gente precisa o tempo todo desobedecer o nosso cérebro, porque ele vai mandar, Negociação. volta pra dormir, né? Volta pra dormir, mas é da sua decisão que parte Precisa. o vou levantar, vou lavar a cara e vou correr, e vou pular corda e vou, enfim, fazer uma atividade, porque enquanto a gente estiver obedecendo o cérebro, a gente vai ficar ali Na zona de tal conforto. zona de conforto. Exatamente. E equilíbrio é um diálogo. É um diálogo constante com você mesmo. Desde o momento em que você olha seu prato e fala, não, isso aqui não vai. É constante. E a gente não pode se deixar dominar, porque o tempo todo coisas aparecem para que a gente se desvie daquilo. E como eu coloco, não tem como ser 100% o tempo todo. Mas quando você se mantém mais tempo no equilíbrio, o que você não obedecer dentro daquele equilíbrio, tá tudo certo. Tá? Não é o que você faz de vez em quando que é ruim, é o que você faz todo dia. Todo dia. Ah, porque eu fui na festa e acabei comendo. Tá, você foi numa festa, num sábado, de noite. E o que aconteceu sábado de manhã, sábado meio-dia? Ah, eu falo isso o tempo todo. E eu gosto de dar o exemplo, porque eu sou como qualquer outra de vocês. Eu passo por isso, eu passo por vontade, e eu vou fazendo trocas, eu vou fazendo escolhas. É a decisão. O problema é fazer o que seria uma vez só o tempo todo, né? Tempo todo. É isso aí. Então, felizmente chegamos ao final desse papo delicioso, maravilhoso. E para finalizar, eu queria que você deixasse assim, completando a frase, né? Eu vou completar aqui com o que a gente já viu, mas você complementa com o que você traz aí dentro do seu programa, dentro da sua história de vida, que já deixa ver que é maravilhosa também, né? Dentro das suas buscas maravilhosas. A frase é a seguinte: você pode ser mais, aí eu já vou dizer, você pode ser mais maravilhosa, maravilhinda, né? Maravilhada, quando você decidir. Decida e faça acontecer. E aqui eu quero aproveitar para dizer que se priorizar é fundamental. O que eu mais ouço nessa cadeira de frente para mim é: nesse momento eu estou em obra. Nesse momento eu estou com essa demanda com os meus filhos. Essas são as 2 maiores limitações para o programa. E é claro, o programa requer um investimento pessoal. Em todos os sentidos. Investimento de tempo, financeiro, investimento de vida. Então, para que isso aconteça, você precisa estar decidida a se priorizar. Tá? Infelizmente, nós mulheres temos isso. não aprendemos, né? Historicamente, a gente não aprendeu a se priorizar. A verdade é essa. A verdade é essa. E aqui fica isso. Decida e aceite se priorizar. Você precisa entender que esse momento é seu. Porque ele vai passar. E essa questão, se eu não agir, agora eu realmente perco tempo. Eu perco. E isso é tão nítido no meu consultório, porque como eu acompanho essas mulheres, às vezes a gente conversa ali e ela fala, poxa, doutora, eu não sei bem agora. Eu falo, então vamos pensar um pouco e a gente retoma esse assunto. Quando vai retomar esse assunto? São 8 meses, 9 meses. Não são 8 dias. Se alguém virasse para você e dissesse assim, você tem 8 meses para viver, o quanto valeria isso? E às vezes você está achando que, não, outro dia eu estive lá. Não. Decida, se priorize, a hora é agora. Acho que é uma analogia perfeita para essa questão é as máscaras do avião, né? Primeiro você. Você só pode cuidar do outro, você só vai realmente tratar bem do outro, cuidar do seu filho melhor, né? Ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, quando você estiver maravilhada, quando você estiver bem. Se você não tiver, você não vai conseguir passar isso pro outro. Então, é muito isso, você priorizar a você mesma. E a gente tem essa dificuldade, eu acho que questões históricas mesmo, né? A mulher
Questão É. de assumir, de não, infelizmente, né, não saber delegar. E aí carregar tudo. Isso adoece. Portanto, vamos trabalhar esse neurocomportamento, vamos começar a partir de hoje, se maravilhar em todos os sentidos, decidir fazer acontecer. Decidir vale mais do que acreditar. Filha. Então, infelizmente ficamos por aqui por mais um episódio do Você Pode Mais. Você pode ser mais, você pode ser mais maravilhosa. Então, se você gostou desse episódio, manda também para todas as mulheres que podem ser mais maravilhosas, para que elas entendam que existe um grande suporte para que elas se tornem cada vez mais mulheres maravilhadas, maravilhindas, maravilhosas, com o programa Maravilha-se, doutora Mara. Muito obrigada. Muito obrigada, Um prazer doutora. sempre. Seja maravilhosa.